Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos, então, fazer a resolução dessa atividade de estudos número 3 aqui de sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós vamos ter, então, que fazer o desenvolvimento, tá certo, de um diagrama, tá? Um aqui é puramente pneumático e um outro ele é eletropneumático, que vai satisfazer a condição aqui do diagrama de trajeto e passo que está descrito aqui embaixo, certo? Por meio desses gráficos aqui, tá? E a gente também não pode se esquecer de colocar um sistema de emergência aqui para o nosso projeto. Pessoal, então vamos lá. Ó. De modo rápido, né? Esse diagrama aqui de trajeto e passo, beleza? No caso dessa imagem que foi mostrada aqui para a gente, ele está se referindo aqui a dois atuadores pneumáticos ali, tá? Então, percebam que a gente consegue identificar que são dois, porque um está identificado aqui por A, o outro está identificado por B, beleza? E esses atuadores, eles executam o que nós chamamos de sequência, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, a sequência que é para ser executada seria uma A mais B mais, A menos B menos, tá? O que que significa o A mais, né, pessoal? O A mais, ele seria o avanço aqui, ó, do nosso atuador. Então, vocês observam aqui por essa curva aqui, ó, por essa inclinação em preto, tá? Então ele sai de uma posição em zero e quando ele avança, tá certo? Até a posição mais estendida aqui, ele executa a sequência A mais, ó, tá? Depois entra aqui a nossa sequência B mais. Então o segundo atuador, pessoal, que estava parado até então, ó, ele vem e começa a avançar, tá? Aí, gente, o que que vai acontecer, né? O nosso A aqui, ó, enquanto o B está avançando, ele fica completamente estendido, né? E a partir do momento em que o nosso B aqui ele executa a sequência positiva, na hora que ele chegar no final, ele vai bater num sensor, e aí esse sensor vai indicar para a gente, então, que nós temos que executar a sequência A menos, né? Ou seja, o atuador A ele volta para trás, tá? E a hora que o atuador A chega na posição aqui contraída, né, na posição inicial, o atuador B ele também retorna para a posição inicial. Então, quando ele avança, a gente chama de mais, né? O A mais ou B mais. E quando ele retorna, a gente chama de menos, né? A menos ou B menos, tá? Então, nós vamos ter que fazer dois diagramas para executar essa sequência. Um que ele é pneumático, somente com elementos pneumáticos, tá? E um outro aqui com elementos eletropneumáticos, além, né? Ou seja, são elétricos, né? E pneumáticos aqui, tá? Bom, pessoal, para vocês executarem a atividade aqui, tá certo? O que que vai acontecer? Vocês vão precisar utilizar um software aí de simulação, acho que seria o melhor cenário. E, em geral, quando a gente vai fazer o estudo aqui de sistemas hidráulicos, o melhor aí a ser utilizado é o FluidSim, tá? Bom, então vamos lá, né? FluidSim aberto aqui, vamos só dar uma relembrada aqui no que nós temos que fazer. Nós temos, então, que desenvolver dois diagramas, um puramente pneumático, um outro eletropneumático, que satisfaça a condição do diagrama, trajeto e passo a seguir. Lembrando que quando a gente olha aqui para esse diagrama, tá? Nós temos aqui dois atuadores pneumáticos, ó, executando a sequência A mais B mais, ou seja, avança o A, depois avança o B, tá? E depois A menos B menos, ou seja, o A recua e assim que ele chegar na posição zero, o B ele vai recuar aqui, ó. Então são dois cilindros aí, beleza? Dois atuadores pneumáticos que nós vamos utilizar para isso, tá? Então bora lá, pessoal, ó. Nosso fluid sim, ele tá aberto, a gente vai clicar aqui, ó, nesse New aqui, tá? Nessa folhinha de papel, um padrão aí para a maioria dos programas. Se vocês quiserem colocar uma folha maior, pessoal, vocês podem, porque ela vem num tamanho A4 aqui, ó, padronizado, tá? Se vocês quiserem uma folha maior, é só clicar aqui, ó, em File, beleza? Seria tamanho do desenho aqui, ó, tá? O meu aqui eu já tinha deixado selecionado uma folha A3, mas acho que ele vem por padrão aqui uma folha A4, beleza? Eu vou trabalhar ele aqui no módulo Landscape aqui, que seria o modo paisagem, né? E vou dar um OK aqui, tá? Se a gente diminuir um pouquinho do zoom, ó, essa daqui vermelha é a nossa área de trabalho aqui do programa. Isso aqui seria um papel A3, tá bom, pessoal? Então, a gente tem uma área de trabalho boa aí para trabalhar. Vou dar um pouquinho de zoom aqui. E aí nós vamos começar então com os nossos elementos, tá, pessoal? Eu vou começar primeiramente com os nossos atuadores, tá? Eu não sei se o de vocês apareceu aqui todo mundo retraído, ó, mas se por acaso, acho que não, tá? Mas se por acaso eles apareceram retraídos, é só vocês clicarem nesse mais aqui que aparecem os elementos, tá? Ó. Nós vamos utilizar só os pneumáticos primeiro, tá certo? Então eu vou começar aqui com um cilindro, tá? Que vai fazer pra gente aquele nosso diagrama de passo lá, tá? Então, ó, aqui nessa guia atuadores, eu vou pegar esse cara aqui, ó, tá certo? Que ele é um atuador aqui de dupla ação, ó, tá? E eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o meu zoom, beleza? Para facilitar um pouco aí a visualização.
Pera aí um pouquinho. Deixa eu diminuir esse zoom. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: trazer ele um pouquinho mais para cá, depois a gente arrasta, tá? Para a gente ficar com um tamanho bom aí para o nosso desenho, beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Todas as vezes que a gente vai trabalhar com atuadores de duplação, uma coisa que é bem comum é a gente colocar uma válvula para o controle dele, tá? Essa válvula, geralmente é uma válvula 5x2, ou seja, uma válvula de 5 vias aqui, ó. Você tá vendo, ó? Válvulas configuráveis direcionais, ó. Essa daqui, tá? Uma válvula de 5 vias e 2 posições. E calma aí que a gente já vai explicando para vocês certinho o que cada uma delas significa, tá? Então nós vamos pensar o seguinte, né? O que são vias, tá, pessoal? Vias são os caminhos no qual o ar ele pode passar aqui dentro, tá? O ar ou o nosso fluido de trabalho. Se é uma válvula de 5 vias, a gente vai ter 5 caminhos possíveis aqui para ele circular, tá? Duas posições, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui, as posições seriam o número de quadradinhos que nós temos aqui, ó, no nosso desenho da válvula, tá? Ela pode ficar nessa primeira posição, ou a válvula pode pular para o lado aqui e assumir a segunda posição, e a gente consegue direcionar o fluxo aqui do nosso fluido de trabalho, tá? Que nesse caso aqui vai ser o ar, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Por padrão aqui, geralmente nessa via número um é onde a gente vai colocar a alimentação do nosso fluido de trabalho, então aqui vem direto lá do compressor, tá? Os ímpares aqui, ó, que nós temos na válvula, geralmente a gente utiliza para escape de ar, tá certo? Então nós vamos começar a fazer uma configuração dela aqui, tá? E aí, os pares aqui, pessoal, é onde a gente vai utilizar efetivamente para fazer o nosso comando aqui, o nosso controle, tá? Então, ó, nós vamos colocar as vias pares ligadas diretamente no cilindro aqui de duplação, tá certo? As ímpares a gente vai colocar escape, né, para o ar, tá? E o 1 aqui a gente sempre vai fazer uma alimentação aqui que vai para o nosso compressor de ar, beleza? Então eu vou começar aqui, ó. Agora que a gente passa o mouse aqui em cima, ele fica verdinho, tá vendo, ó? Então eu clico com o mouse, seguro clicado, tá? Ó, seguro, não solta e traz até aqui, ó. Beleza? Ele vem e faz uma conexão aqui pra gente. Tá? No 4 eu vou fazer a mesma coisa. Ó, eu clico e arrasto aqui, ele já vem e faz um caminho legal aqui pra gente, tá? Eu vou configurar a nossa válvula 5x2 agora, pessoal. Então eu vou colocar escapes de ar aqui, ó, e tem que ter, senão o programa dá erro, tá? Até mesmo porque o ar tem que ter por onde escapar. Vocês vão passar o mouse aqui, ó, até ele ficar verdinho aqui, a via número 5, dá um clique duplo, tá certo? E aí vai aparecer essa janelinha aqui para vocês, as conexões pneumáticas ali da nossa válvula, tá? Então, eu vou clicar aqui para baixo, ó. Esse símbolo aqui, ó, que é uma flechinha aqui para baixo, seria o nosso exaustor aqui, tá? Então, eu vou selecionar ela e vou dar um OK. Olha só como é que ela fica, ó. Beleza? Então, isso aqui seria um exaustor. Eu vou colocar um no 5, tá? E um no 3, beleza? Então, eu vou vir aqui, colocar um no 13 e vou dar um OK. Tá certo, gente? Então, qual que é o cenário, né? Na hora que eu quiser esvaziar o meu cilindro aqui, ó, tá? Eu quero que vocês percebam que, se, por exemplo, a parte de trás dele aqui estiver cheia de ar, o cilindro vai avançar. Quando ele retornar, ele tem que ter por onde escapar esse ar aqui, ó. Então, o ar ele vai escapar aqui pelo 5, tá? Ou ele vai escapar aqui, ó, por esse número 3, se a nossa válvula mudar de posição, ó. Percebam, se ela pular, ó, daqui para cá, essa flecha para baixo aqui, ó, estão vendo? Ela vai se conectar aqui, ó, beleza? E aí nós vamos ter o escape aqui do nosso ar, tá? Então vamos lá, né? Vamos com calma aí que eu vou mostrando para vocês passo a passo. Bom, aí pessoal, depois que eu fizer todo o esquema aqui, eu vou explicar a lógica aí de montagem para vocês, tá? Uma outra situação que eu vou colocar aqui agora é a seguinte, pessoal, essa válvula nós vamos ter que escolher o que que vai controlar ela, o que que faz ela mudar de posição, tá? Então é aqui que vão entrar os elementos da atividade, ó. Na primeira parte, nós vamos ter que fazer totalmente pneumático. Na segunda parte, a gente vai fazer eletropneumático, beleza? Então, o que que vai acontecer? Eu vou colocar o ar para poder controlar essa nossa válvula aqui, beleza? Então, é só dar um clique duplo aqui nela, tá? Desculpa aí, pessoal, vamos lá. Dei um clique duplo nela aqui. E aí, gente, eu vou colocar como é que vai ser o acionamento. Ó. Aqui tem um desenho dela, estão vendo? Então, nós não vamos fazer um acionamento manual. Ó. Aqui tem três formas de acionar ela, tá? Manualmente, mecanicamente ou pneumaticamente, ó, ou eletricamente, tá? Nós vamos acionar de forma pneumática. Ó. Vou clicar aqui e essa opção do meio aqui, ó, tá certo? Nós vamos selecionar ela para que essa válvula fique com esse símbolozinho aqui. Geralmente a gente chama isso aqui de válvula pilotada, tá? Ou seja, quer dizer que ela é pilotada por um outro elemento que vem aqui, ó, certo? Que a gente vai usar uma outra válvula também. Então, ó, eu vou colocar uma pilotagem desse lado e do lado de cá a mesma coisa, ó, certo? Então, percebam que ela fica pilotada por aqui
e por aqui. Vou dar um OK, olha lá, percebam que já temos uma mudança aqui no nosso símbolo, beleza? Então, tá bom. Agora, se vocês quiserem arrastar tudo para o desenho de vocês ficar mais legal, é só clicar, jogar para o lado aqui que vocês conseguem mexer o desenho inteiro, tá? Fechou. Agora, pessoal, eu vou colocar outras duas válvulas aqui, tá? E depois, conforme eu falei para vocês, eu explico aqui a nossa lógica. Mas essas duas válvulas que eu vou colocar aqui, uma vai ser responsável por mudar a nossa válvula 5 por 2 em uma posição, e a outra válvula vai ser responsável por devolver ela na posição original. Então, são duas que a gente vai colocar aqui, tá? E para esse mecanismo de comando, pessoal, uma válvula bem comum aí é essa daqui, ó, tá? De 3 vias por duas posições, ó. Uma que está aqui do ladinho, aí, beleza? Então, só cliquei e trouxe ela aqui, fica na mesma situação aqui das nossas válvulas configuráveis, tá? Então, ó, vamos lá. Conforme eu falei, daqui a pouquinho eu já explico para vocês a lógica. Ó, eu vou ligar o pino 2 aqui, tá certo? Porque essa válvula 5 por 2 vai ser pilotada por essa daqui. Então, o ar vai fazer com que ela mude de direção, tá? Se depois que estiver ligada vocês quiserem mudar as posições aqui, fiquem à vontade, tá? Vocês podem mudar aqui até o estilo da linha, beleza? Linha de controle, linha principal. Vocês que escolhem. Eu vou deixar tudo com linha principal, tá? Vou deletar isso aqui para colocar numa posição melhor e vou ligar aqui de novo. Vou pegar outra válvula dessa, tá? Ó. Nós estamos fazendo um desenho, né, pessoal? É legal que a gente faça o desenho bem bonitinho, ó. Vou clicar, vou trazer aqui também, ó. Beleza? Então, aqui nós vamos ter os dois controles, tá? Então vamos lá, gente. Ó, lembra que eu falei para vocês os pares, tá? Seria para ele controlar alguma coisa. Os ímpares, tá, pessoal? A gente sempre utiliza para escapamento de ar. E o pino 1 a gente vai mandar direto para o compressor, tá? Então, ó, percebam que por enquanto um das três válvulas estão desligados, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um compressor aqui, ó, no pino 3. É só dar um clique duplo. Compressor não, um escape, né? Ó, e dá um OK. E aqui no pino 3 eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco um escape, tá? E eu dou um OK. Então o ar ele pode escapar por aqui. Aqui nós vamos colocar a nossa alimentação de ar, né? O fluido de trabalho que a gente vai utilizar. Bom, pessoal, então qual que vai ser o cenário aqui? Eu vou dar um pulso num botão, tá? Nós vamos ter que colocar um botão aqui. E aí essa válvula aqui ela vai avançar, tá? E aí o retorno dela, pessoal, eu vou colocar um retorno feito por mola, tá? Ela volta sozinha, tipo, vai ter uma mola nessa válvula que empurra ela para trás quando o nosso botão aqui não estiver acionado, tá? Então vamos com calma que já que eu vou explicar para vocês certinho aqui o mecanismo, ó. Eu dei um clique duplo nela, tá certo? O acionamento aqui, ó, pelo lado esquerdo vai ser manual dessa vez. Eu vou colocar um botão aqui, ó, um botão pulso, tá? Que tem esse símbolo aqui. Ó, percebam que ele já aparece aqui. Do lado de cá, pessoal, eu vou colocar um retorno por mola, tá? Então vocês vão colocar essa opção aqui, ó, como que é a atuação da direita, né? Então, retorno por mola, é só marcar ela aqui e percebam que aparece uma molinha aqui. Então, ó, a gente dá um pulso no botão, ela avança, tá? A hora que eu solto o botão, a mola empurra ela para a posição original dela de novo, ó. Vou dar um OK, percebam que a mola vem para cá, tá? E assim por diante. Beleza. Agora, nessa daqui, pessoal, ó, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou dar um clique duplo, eu vou colocar o retorno dela por mola também, tá? Só que aí, gente, essa daqui ela vai ser acionada mecanicamente. Eu vou colocar esse fim de curso aqui, ó. Beleza? Essa é a segunda opção aqui, tá? Então, o que que vai acontecer aqui com esse fim de curso? Pessoal, eu vou fazer a seguinte estratégia, ó. Na hora que um determinado pistão avançar, ele vai bater aqui nesse fim de curso, beleza? E aí, com esse fim de curso aqui, ele vai acionar essa válvula, tá certo? E aí, alguma coisa que ele vai acontecer. A hora que o nosso cilindro retornar, ele solta essa alavanca aqui do fim de curso, e aí a mola empurra a válvula aqui para o lado de trás. Tudo bem, gente? Então, beleza, essa daqui seria aí a minha primeira parte aqui do controle, tá? Então, ó, a outra parte, ela vai ser muito igual a essa daqui, tá? Então, a gente pode utilizar recursos aí de copiar e colar, tá certo? Mas antes disso, eu vou facilitar um pouquinho a vida e eu vou colocar os nomes que nós temos aqui, tá? Então, se vocês vierem aqui para baixo, ó, nessa lateral aqui, lá na última opção, tá? Nós temos aqui a miscelânea, tá? E eu tenho essa opção aqui chamada texto, ó, beleza? Então, vamos lá, os nossos elementos de trabalho, né, pela norma aí, a gente sempre vai colocar eles assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Só posicionei o texto, dou um clique duplo. É o nosso primeiro atuador aqui, então nós vamos chamar ele de 1.0, tá? Isso aqui, questões de norma, beleza? E na verdade eu vou fazer uma outra coisa aqui. No 1.0 eu vou dar um espaço aqui A, só para mostrar que esse aqui é o nosso primeiro atuador, ok?
Então, essa daqui seria a nomenclatura que a gente usa por padrão. Se eu tivesse um segundo atuador, e nós vamos ter, ela seria 2.0, tá? Três atuadores, 3.0 e assim vai. Então, os elementos de trabalho aqui a gente coloca com essa notação. Aí nós vamos ter os elementos de controle aqui, tá, pessoal? Que são as nossas válvulas aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui um texto de novo, ó. Eu vou começar aqui por essa primeira. Lembrando que isso aqui é só texto, tá? Isso aqui não impacta no funcionamento, mas a gente tem que organizar isso aqui tudo, beleza? Então, ó, anotação de elementos de controle, pessoal, a gente faz assim, ó. Eu vou começar com 1, porque ela está controlando o cilindro 1, tá? Ponto 1, porque é a nossa primeira válvula, beleza? Então, essa daqui seria um ponto 1. Ela controla o cilindro 1 e é a válvula número 1, tá? A gente pode dar Ctrl C, Ctrl V aqui também, se vocês quiserem. Essa segunda aqui, ó, controla o cilindro 1, mas ela vai ser a minha válvula número 2, tá? Então, vou deixar aqui. Vou dar um Ctrl V, já está na minha área de transferência ali. Vou puxar para cá e essa daqui vai ser a minha 1.3, beleza? Vamos dar um OK aqui. Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o zoom, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar todo mundo, tá? Que já está meio pronto aqui. Beleza? E aí eu vou colar e eu não preciso ficar desenhando isso aqui tudo de novo. Eu vou ter dois diagramas iguais aqui, tá? Então, ó, seleciona todo mundo, clica e arrasta, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui, para eu não ter que ficar fazendo o desenho todo de novo, tá? Então a gente já consegue trabalhar um pouquinho mais de produtividade. Vou dar um zoom ali mais direcionado para essa área aqui, com esse quadradinho aqui, ó, tá? Se vocês clicarem, a gente consegue dar um zoom localizado, ó, tá vendo? Então, beleza. Aqui eu vou trocar tudo para 2, tá, pessoal? Então vai ser o nosso 2.0 e ele vai ser o atuador B, tá? Aqui, ó, vai ser a nossa válvula 2.1. Ó, 2.1. Aqui, ó, nós vamos dar o nome dela de 2.2, tá? E essa daqui seria a minha 2.3, ok? Lembrando que isso aqui são nomes, tá? Vocês podem seguir essa ordem ou não, mas essa anotação aqui, ela é meio que obrigatória. Beleza, gente? Certo? Bom, agora então, pessoal, nós vamos colocar aqui finalmente o nosso fluido de trabalho, né? Vamos colocar aqui então o nosso compressor de ar para a gente poder iniciar as simulações aí, ver se está tudo funcionando e tudo mais, tá? Caso vocês tenham dado um zoom acidental, aí o programa ele é meio melindroso, né, em algumas partes, tá? Vocês conseguem vir aqui nessa lupinha aqui onde está escrito 1 para 1 aqui, ó, e dar um clique nela, que ela volta para você toda a sua área de trabalho aí, tá certo? Então, aí vocês conseguem mover e centralizar tudo aí onde vocês precisam, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou selecionar todo mundo. Vou jogar um pouquinho mais para cá aqui da minha visualização, tá certo? Ó. E aí, né, se a gente vem aqui, por exemplo, e mexe no nosso zoom aqui, ó, beleza? Se eu coloco 1 para 1, ele volta lá para nossa posição normal, tá? Então, ou diminui o zoom aqui, aumenta, e vocês vão de acordo com o que vocês precisam aí. Beleza, pessoal, vamos aumentar um pouquinho aqui. Eu vou colocar o nosso fluido de trabalho, beleza? Então, nós vamos começar aqui, ó, com um compressor de ar, essa lá em cima, tá? Ó, os nossos elementos de fonte aqui. Vamos pegar um compressor de ar, vamos arrastar ele para cá, tá? Eu vou rotacionar ele aqui, ó, nesse botãozinho, tá certo? Aí eu vou pegar aqui uma unidade de serviço de ar aqui, ó, beleza? Que já deve ter caído essa unidade lá na atividade 2, né? Então ela tem uma série de elementos aí para tratamento do ar, tá? Medidas de pressão, purificação e tudo mais. Beleza? Funciona sem, tá, pessoal? Mas nós vamos deixar elas aqui. Pessoal, os nossos elementos de alimentação aqui, a gente geralmente coloca a notação deles iniciadas em zero, tá certo? Então vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então esse aqui que é o nosso compressor, nós vamos chamá-lo de 0.1, certo? Ele é um elemento de alimentação, tá? A nossa unidade de ar aqui, vamos lá dar um Ctrl V, eu vou chamá-lo de 0.2, beleza? Então, 0.2. Vamos dar um OK. Tá? Então, pessoal, o compressor ele manda, o ar passa por todo um tratamento e a saída dele é aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Agora nós vamos ligar todos os nossos pinos de número 1, tá certo? Ó, aqui no nosso compressor de ar, tá? Só cuidado com essa ligação, pessoal, porque às vezes pode ser que fique desconectado. Certifiquem-se de que apareça um nozinho aqui, ó, tá? Para mostrar a mesma ligação, tá? Senão pode dar problema aí, beleza?
Nós vamos diminuir um pouquinho desse zoom, eu vou dar uma centralizada aqui. Então, ó, os nossos elementos 1, eles vão todos para lá, beleza? Então percebam que até o momento nós temos tudo aqui pneumático, tá? Não colocamos nada de elétrico aqui, nem nada, tá? Fechou, pessoal. Agora, gente, ó, nós vamos fazer um trabalho aqui que vai ser adicionar algumas etiquetas aqui, tá certo? Para a gente saber o que vai ser acionado de acordo com o movimento aqui das nossas válvulas, tá? Então, pessoal, olha só. Nós vamos colocar aqui, ó, nesse nosso primeiro atuador. O que eu quero aqui que vocês enxerguem é o seguinte, deixa eu melhorar o meu zoom aqui para colocar ele aqui para vocês, ó. Na hora que esse atuador aqui avançar, tá certo? Ele vai ter que dar um comando para uma outra válvula ali para a gente poder começar aqui o movimento do nosso B aqui, ó, tá? Então eu quero que vocês percebam o seguinte, olha só como é que vai ser a nossa estratégia inicial. Eu vou dar um pulso aqui nesse botão, essa válvula vai sair dessa posição aqui, ó, que é a primeira, e essa flechinha aqui ela vai se conectar na nossa linha de ar, tá? E aí, ó, vai passar ar por dentro da válvula, esse ar vai vir por aqui e vai comutar a nossa válvula aqui para a posição número 2, beleza? Então percebam que tem uma linha de ar aqui onde eu estou passando o meu mousezinho, tá? Vocês vão acabar percebendo o seguinte, pessoal, essa flechinha que está aqui na diagonal, ela vai se alinhar com a nossa entrada de ar. E esse ar vai vir por aqui, ó, vai chegar nessa parte do pistão e ele vai expandir, tá? Quando o nosso pistão expandir, pessoal, ele vai fazer a sequência A mais. E a hora que ele terminar, ele vai ter que iniciar o B mais. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A hora que esse cara aqui avançar, tá? Ele vai ser o responsável por vir aqui e apertar esse botão, que eu vou trocar ele aqui agora. Eu acabei de ver, nós vamos colocar aqui um fim de curso. Mas a hora que ele bater no fim de curso, ele comuta essa válvula e faz esse cara aqui ir para frente, beleza? Então, esse é o nosso plano, ó.